dessas nossas convidadas, né? E também lembrando que essas apresentações elas acontecem também nas nossas redes sociais. Então, o material ele está sendo gravado, vai estar no nosso canal, no YouTube também, né? Para que aqueles que não puderam estar presentes possam ver, divulguem também nas nossas redes, vejam as apresentações que acontecem, né? E também, aproveitando para divulgar, nós também estamos organizando um Congresso Nacional de Arquitetos, que é o CBA, o 22º Congresso, que vai acontecer no Centro de Feiras e Eventos. Então, esse grande evento dos arquitetos vai acontecer nesse estado em Fortaleza. Estamos organizando isso também, vocês podem acessar no site 22cba.com.br. Ainda está no prazo, estendendo agora, de inscrições, submissões de trabalhos, tanto de artigos quanto de planos e projetos de arquitetura. A submissão desses trabalhos podem ser feitas tanto por profissionais quanto para estudantes. Vão ter exposições, vão ter palestras, grandes nomes. A gente vai lançar, vamos informar quem na grade futuramente, breve, quem são os convidados do Congresso, né? Mas vejam no site, nós estamos constantemente, semanalmente, atualizando com novas informações para que as pessoas possam ir e aproveitar. Vai acontecer juntamente com a Expo Construir, dos dias 11 a 14 de agosto, né? Junto com a Expo Construir, isso significa que nós, arquitetos, né, e os futuros arquitetos, né, vão estar tanto com grandes expositores, grandes construtores, grandes arquitetos, né, para discutir os insustentáveis modos de viver. Desculpe. Então, a gente... muita coisa. O dia hoje foi intenso. Então, vejam o nosso site, deem uma olhada, também participem. Lá também tem espaço para dúvidas sobre o que é o evento, né? E também nas nossas redes também possam indicar temas e palestras para o CBA, para o AU em Debate, né? A gente também estamos abertos a vocês apontarem assuntos os quais vocês entendem que é importante nós trazermos profissionais para a gente discutir nesse espaço que é a casa de vocês, né? Então, nós vamos hoje receber duas grandes arquitetas, Daniela Valente e a professora Márcia, né? E também queremos registrar aqui a presença da presidente da ASBEA, a Marina Cavalcante Issa, né? Obrigado pela presença aqui, né? Nossa ex-presidente, né? Então, e aí, nesse momento eu passo a palavra aqui. Desculpe, ainda também me apresentando, falei tudo, metralhei com informações sem me apresentar. Alexandre, meu nome é Alexandre Veras, arquiteto, sou co-presidente do IAB. Tem outras duas mulheres que, junto comigo, representam o IAB. Nós pensamos, nesse momento, de dividir esforços, que é a Isabela Lima e a Júlia Gereissati. Infelizmente, elas não puderam estar presentes porque estão questões de saúde e justamente nesse momento, essa palestra, que elas tinham tanto interesse, elas não puderam vir, né? Mas elas estão bem representadas pela crise e pelas outras arquitetas que compõem essa direção também, né? No caso, a Sofia, a Ana Luísa, e dentre outras que representam a direção do Instituto. Então, tentando não me alongar muito, assim, a palavra a Cristiane, nossa diretora cultural. Olá, boa noite, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês por terem vindo hoje, terça-feira, dia 31, com um trânsito horrível, não é?
Somos aqui heróis por estarmos aqui, sobrevivemos a esse trânsito. E agradecer, portanto, a presença de vocês. A ideia da gente, pessoal, era apresentar primeiro uns slides institucionais, em homenagem às mulheres também, e depois a gente entrar no debate em si. Tá bom? Tá bom, Márcia, e tá bom, Daniela? Eu também gostaria de agradecer, em especial, a presença das duas queridas arquitetas, Márcia Cavalcante, né, Daniela Valente, e me apresentar também. Eu me chamo Cristiane Alves, eu sou diretora de Política Cultural, acho que vai passar um pouquinho os slides aí, tá? E já está aí no ponto? Pois então, eu vou aqui começar, tá? Alexandre, você vai ficar aí? Então tá. Então, eu vou pedir também licença a vocês para eu sentar. Tá? Eu queria também registrar que hoje houve uma apresentação, houve apresentações do IAB nas universidades. A Isabela chegou aí, ela pôde ir para a Unifor. A Júlia também, né? As duas foram. Alô? As duas foram, né, para a Unifor, só não conseguiram chegar aqui porque acho que a gripe pegou elas. Bom, elas apresentaram lá na Unifor o IAB e o Congresso, tá? E nós, Quer trocar não pelo... Eu acho que eu vou trocar depois que eu... Alô? Alô? Pronto. E também eu e o Jefferson apresentamos o IAB e o Congresso também na faculdade, no Centro Universitário Aritzá, tá? E eu gostaria de agradecer a presença maciça dos meus aluninhos que estão aqui da Uniari, são estudantes de arquitetura, e que vieram comparecer também, bem curiosos para saber como é que é a vida aqui do IAB. Não é? Eu achei ótimo a presença de vocês. Então, pessoal, a ideia é apresentar esse slide para a gente se conhecer, né? Oi? A gente se conhecer e eu vou começar contextualizando um pouquinho a história do IAB, tá? Porque é interessante, já que, inclusive, temos estudantes de arquitetura aqui, profissionais também, jovens profissionais. E o IAB ele iniciou lá pelos anos de 1921, né, já tem um tempo, já tem 105 anos de história, o IAB. Tá? Foi num contexto histórico também, de muita efervescência cultural, de necessidade de encontros mesmo, já de arquitetos, e de pensar principalmente a cidade. Tá? E, ou seja, houve, em 1920, o primeiro Congresso Pan-Americano de Arquitetos, né? A própria Primeira Guerra que ocasionou, olha só, vou aqui, boa noite, registrar a presença do presidente nacional, Odilo. Seja bem-vindo, Odilo. E aí a Semana de Arte Moderna, né? Então, assim, foi um momento em que os arquitetos estavam ali presentes, muito preocupados com o futuro das nossas cidades, tá? O futuro dos modos de viver. Né, e ainda hoje estamos aqui. Então, foi criado a Associação Brasileira de Arquitetos, né, como primeiro presidente, o Gastão da Cunha Baiana. Tá? E, desde então, nós nos juntamos e, com o propósito do encontro e de procurar fazer a arquitetura, a melhor arquitetura que a gente puder, uma arquitetura democrática, uma arquitetura que alcance todos, né? E uma cidade também democrática e que tenha como foco o bem-estar das pessoas, principalmente, né?
Então, já são, assim, foram os longos caminhos. Em 1933 foi criado o CREA, e os arquitetos, eles também estavam lá nesse conselho. Era o conselho que reunia vários profissionais, dentre eles arquitetos, agrônomos, engenheiros, tá? Então, eu, por exemplo, sou de uma época em que quando me formei, eu tirei o meu CREA, tá? Quem aqui tirou CREA? Pois então. E depois, esse caminho foi sendo percorrido de lutas profissionais para que a gente também pudesse ter o nosso próprio conselho, tá? Associações foram sendo criadas, outras entidades ligadas à arquitetura, todas elas juntas, inclusive, fizeram com que lá pelo ano de 2010, bem dizer ontem, a gente tivesse, né, criasse o nosso conselho, o CAU, o Conselho de Arquitetos. Foi pela lei, deixa eu ver se tem por aqui. Não tem, não me lembro mais. Tem, está ali, 12.338. Tá? Então, nossa profissão foi regulamentada por essa lei, foi refeita toda uma condição também de atribuições do arquiteto, de postura também do arquiteto, como ele deve se portar na sociedade, inclusive código de ética, tantas outras coisas importantes que estão aqui dentro dessa lei. Essa lei é nossa. Tá? Então, a gente realmente deve abraçar ela, saber, termos consciência dela. Tá? E pulei aqui um pouquinho, né? Porque o primeiro congresso vai acontecer em 1945. De lá para cá, para esse ano de 2026, vai acontecer o 22º congresso. São 80 anos de congressos, né, organizados pelo IAB. Não é isso, Odilo? E o nosso departamento também foi criado em 1957. Tá? Então, assim, o Instituto dos Arquitetos do Brasil constitui-se como uma entidade que reúne as ideias de um coletivo atuante, que debate e produz ações de referência, né, sobre políticas públicas de habitação, de saneamento, ambientais, urbanísticas, de ordenamento territorial, de preservação do patrimônio cultural, tá? Desenhadas a partir do reconhecimento da dignidade humana em uma visão política de equidade, cidadania, respeito ao meio ambiente. Portanto, também nós somos uma associação de direito privado, sem fins econômicos. É importante destacar também que todos os profissionais que trabalham no IAB é um trabalho voluntário. Tá? A gente não recebe nada por isso. A gente faz porque a gente ama mesmo a nossa profissão, quer que essa tradição e essa força, né, política e de arquitetos continue. Tá? Então, eu fico também muito feliz de ver jovens estudantes aqui. Não é? Aqui, só um panorama também para a gente ter uma ideia, que o IAB está presente em todas as capitais, algumas com o estado, núcleos no interior também, exatamente. Então, há um movimento também sempre de ampliação do Instituto pelo Brasil. Hoje, a direção nacional, né, dos anos de 2024 a 2026 é presidida por um cearense, pela terceira vez, por um cearense. Está aqui, ele está presente, né, o nosso presidente nacional, Dilo Almeida, que chegou. Também temos 2 cearenses presentes na direção nacional, a Isabela Lima, que hoje é uma das co-presidentes do Departamento do Estado do Ceará, e o Custódio Santos Neto, que também foi presidente do IABCE, e hoje ele faz parte da diretoria como diretor administrativo e financeiro. Tá. E ele pediu licença, né, por questão de saúde, e a Marina Fontinelli está ocupando esse cargo, não é isso? Então, é interessante também a gente pontuar que nós fazemos parte de
de um colegiado super importante, que reúne entidades ligadas à arquitetura, tá? Como o próprio IAB, o CAL, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a ABEA, a ASBEA, onde aqui está presente a nossa ex-presidente, Marina Cavalcanti, a FNA e a FENE. A FENE é a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura. Tá? Então, assim, há todo um corpo de entidades, de pessoas muito engajadas, né? Que buscam a melhoria da nossa profissão, da nossa arquitetura, da nossa cidade. E essas representações também, o IAB tem assento em entidades internacionais que são super importantes, né? A UIA, que é a União Internacional dos Arquitetos, né? A FPA, a Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, e o Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, o CIALP. Você, Odilo, foi secretário-geral do CIALP. Eu assisti algumas palestras suas enquanto você estava lá palestrando. É bem interessante, né, essa união de arquitetos que falam a língua portuguesa. Eu gostei muito de assistir as palestras de lá. E assim, eu quero pontuar que estamos aqui num dia hoje para celebrar as mulheres arquitetas, e que dentro do Instituto a gente só foi ter, né, a primeira presidente mulher em 2020. 100 anos, né, depois da própria fundação, da própria criação do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Tá? Então, ela foi a primeira mulher a assumir a presidência nacional, né, do IAB. O nome dela é Maria Elisa Batista. Tá? Eu trouxe aqui um pouquinho do trecho, né, de alguns textos que ela também, ao longo da gestão, fez, e ela continua muito atuante. Né? Vivemos tempos brutos e sombrios dentro de um quadro de dependência que nos afasta a cada dia de qualquer aspiração emancipatória. É nesse contexto que nós, arquitetas e arquitetos, somos desafiados a projetar e a construir, a consolidar o papel e a dimensão cultural, civilizatória e libertária da arquitetura. Esse é o nosso tempo, e é nele que o IAB deve existir e resistir. Tá? Então, se eu estou falando de lutas, é porque a gente vive mesmo nessa luta constante, né, de melhorias. E aqui sobre o nosso departamento do Estado do Ceará, né, criado em 1957, tá? Foi numa sessão cearense, né, que foi no dia do 18 de abril de 1957, onde foi fundado. Foi dentro do escritório do José Armando Farias. Estavam lá também presentes José Liberal de Castro, que foi um dos fundadores. Quem mais? Ivan Brito. Vocês se lembram? Ivan Brito, Neudson, não. Neudson foi depois. Fundador, esses três com certeza, né? E eu trouxe, inclusive, a ata da reunião feita à mão pelo Armando Farias, né, que estava lá na exposição dos arquitetos pioneiros, tá? E aí, aqui eu trago uma lista, né, dos presidentes que já passaram pelo Departamento do Ceará. Tá? Lá desde 1957, né, até o ano de 2026, a gestão 2026-2028. Antes era um biênio, né? A cada gestão eram 2 anos. Aí, a partir de 2012, virou triênio. Tá? E a gente destaca que, nesses anos aqui, 86 e 87, a Águida Maria Frota Ribeiro também foi a primeira presidente, né? E só depois também de vários anos, Isabela e Júlia, junto com Alexandre, estão numa copresidência, cuja presença feminina está, né, pontuando novamente esse quadro. Então, a Águida, né, ela foi secretária-geral nessa gestão anterior, não é? Sendo secretária, depois ela foi presidente, né?
E depois, em 1987, também suplente do arquiteto Miguel Pereira na UiA. Foi interessante porque ela trouxe uns documentos, né, da vida dela enquanto IAB, que eu estava tentando buscar, né, essa história feminina do IAB. Aí aqui está ela. Não sei o que é que tem escrito aqui, só Águida, né? Onde mostrou a presença dela e o que ela falou exatamente no Congresso, o texto em que ela falou também na UiA, né? Fotos dela na exposição, falando pelo IAB, ali no estande do IAB, eu acho que sim. Tá? A presença também importante foi da Solange Schramm. Ela foi a primeira vice-presidente do IAB durante os anos de 1986 e 1987. Foi secretária-geral, conselheira fiscal, né? Trabalhou 10 anos no IABCE. Então, foi muito tempo de contribuição da Solange. Tá? A Clélia, foi difícil achar a fotinha dela, eu achei essa daí, né? A Clélia Leite Carvalho Xavier, né, foi primeira tesoureira também durante os anos de 2010, 11, diretora cultural, né, que é essa pasta que eu estou assumindo agora. Ela participou desse prêmio Gentileza Urbana, né, que trouxe tanta coisa legal para a cidade. Até o nome mesmo, eu amo esse nome. Eu juntei aqui a participação feminina ao longo dos anos, porque, por mais que elas não estivessem lá na presidência, mas elas estavam nas outras posições de direção, de secretárias, de conselheiras, né, do COSU, fazendo parte do COSU. Então, a Águida está aqui, né? Aí, assim, o que a gente vê é que, ao longo dos anos, a presença feminina vai aumentando, né? E a gente também, agora, inclusive, tendo o lugar de liderança, que é bem importante. Tá? A Regina também foi uma pessoa que participou muito, principalmente agora, esses 2 últimos anos. Né? E, assim, atualmente, o que é que essas mulheres todas estão fazendo no IAB? Poxa vida, congresso, concurso, premiação, participação, parceria, boletim, curso, em tudo a gente está lá. Tá? Em tudo a gente quer participar e quer estar presente. A Isabela, que não está aqui, infelizmente, tadinha, ficou gripada. Então, ela, em 2020, 2022, foi diretora de política profissional. Né? Ela trabalhou no curso de iniciação à profissão, os prêmios IAB, estava lá a Isabela para cima e para baixo, fazendo planilha, fazendo tudo. Né? O Urban 95 foi um projeto que ela trabalhou para o pessoal, aqui está aqui ela, né? No Urban, lá em Sobral, lindo esse projeto. Tá? Foi conselheira superior, né, suplente em 2026, 2025, hoje é co-presidente, e hoje ela é secretária-geral da DN. Tá? A Júlia Gereissati também não está, a gripe pegou as duas. Diretora administrativa financeira. Ela estava lá na COEPA, na CONFIC, né, lutando pelos direitos, lutando, principalmente a bandeira dela é do patrimônio público, do patrimônio histórico, tá? Da arquitetura edificado. Fazendo parte lá do fórum, né? Como membro desse fórum de entidades para a defesa do patrimônio. E hoje ela é co-presidente, né? Nessa gestão atual. Eu falo de eu mesma, tá? Porque também faz parte, já estou na segunda gestão, tá? Estava lá também querendo ajudar a fazer workshops, né? Mini cursos, trabalhar no debate, tá? Buscar ideias culturais, como, por exemplo, o projeto Biblioteca Viva, né? Trabalhar na exposição da Fortaleza dos Modernos, porque o IAB estava lá também presente, certo? A Sofia, tá, que está aqui na nova gestão, mas assim, uma força enorme de trabalho. Sofia está aqui. A UEM Debate,
Planejamento estratégico. Meu Deus, tanta coisa que a Sofia faz, ela está presente em tudo, tá certo? Na comunicação. Então, uma salva de palmas para a Sofia. As nossas conselheiras fiscais, né? Lorina, Mariane, Ana Luísa, né? Que estão aqui presentes. Mariane e Ana Luísa, cadê as duas? Ana Luísa, cadê a Mariane? Está resolvendo coisas. Então, em nome da Mariane, a Ana Luísa pode também receber as palmas. As conselheiras superiores, não é? Marina, Cristiane, Lorena, que estão também no COSU. E, assim, um convite, então, vou finalizar aqui com um convite para que vocês se filiem ao IAB, né? Quem não for do IAB, se filie, é fácil. Está na fase de estudante que não paga nada, não é isso? Para se filiar. Principalmente se for participar do congresso. É uma coisa assim, né? For participar do congresso, o estudante não paga. Foi o que eu ouvi. Foi? Eu acho que é, né? Bem, gente, para se filiar é pouco, mas assim é muito para a gente, é importante, tá? Tem muitas vantagens da gente participar, inclusive se você quiser vantagem para o plano de saúde, né, Unimed, a gente tem, tá? É um preço bem melhor do que o plano normal. O filiado do IAB tem essa vantagem de desconto, tá? Tem 1001 vantagens. Aqui, quem não segue o IAB nas redes sociais, por favor, siga, que é legal, tem muita coisa nova acontecendo e a gente está sempre lá postando as nossas ações, tá? E aí, eu quadro com uma coletânea das mulheres que eu achei nesse tempinho curto que eu tive para montar os slides, tá? Das mulheres que passaram pelo IAB, que estão aqui, inclusive presentes, né? Eu gostaria, portanto, de homenageá-las nesse momento e dizer também obrigada. E assim, finalizando esses slides institucionais, vamos ao debate. Vamos iniciar o debate. Por isso, eu chamo aqui à mesa, sem mais delongas, né? A arquiteta, eu trouxe aqui uma mini bio para ler, para chamar, tá? Eu queria chamar a Daniela Valente. Por favor, uma salva de palmas para ela, arquiteta urbanista, graduada pela Universidade Federal de Ceará, com mestrado em economia no setor público. Por favor, Daniela. Da UFC. Tem experiência nos setores público e privado, notadamente na área de gestão urbana e ambiental. No setor público, desempenha desde 1985 a função de auditora da Secretaria de Finanças de Fortaleza, com atuação no cadastro imobiliário, na coordenadoria de planejamento e na coordenadoria administrativa. Também foi secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, assessora técnica da Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente da Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza. E ainda nesse segmento, trabalhou na condução de audiências públicas e de reuniões de conselhos municipais. Seja bem-vinda, Daniela. Será que eu fico no meio, hein? Achei tão esquisito. Não, fica no meio, sai, medial, debate. Ah, é? Não. Ai, meu Deus. Vale, meu Deus, a cadeira está... Espera aí, só um instantinho. Melhorou. Então, gostaria de chamar aqui a arquiteta Márcia Cavalcante. Uma salva de palmas. Arquiteta e urbanista, graduada pela Universidade Federal do Ceará, mestra em Engenharia Civil, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie, pós-doutora pela Universidade de São Paulo, USP, onde desenvolveu pesquisa sobre a reabilitação de edifícios no centro de São Paulo. Professora associada do curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo e Design na Universidade Federal do Ceará, onde leciona disciplinas de projeto arquitetônico e de interiores. Autora do livro Edifícios Residenciais em Fortaleza, 1935-1986, Universalidades e Singularidades. Em 2021, esse livro. Tem experiência profissional nas áreas de arquitetura, arquitetura de interiores, urbanismo, com expressivos projetos executados. Ela também é titular do escritório Oik Arquitetos. Consultora do escritório de arquitetura. Uma salva de palmas. Acho que vocês trouxeram alguma coisa para apresentar. Como foi? Eu vim só para dar mais. Ótimo, ótimo. Era isso mesmo. Mas eu soube que a Márcia trouxe um... Eu trouxe, me esforcei, foi lindo. Então, pronto. Então, eu vou passar a palavra para a Márcia. Se me perguntar que ano foi isso, eu não sei. Ano foi aquilo. Quando me pediram as datas, eu fiquei até querendo boicotar. O microfone é seu, Márcia. Boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero contribuir um pouco para a gente conversar sobre a profissão, em especial no que concerne assim, a mulher arquiteta, né? Estamos fechando o mês de março com um evento, para mim, importantíssimo. Porque é um momento de conversar. Então, eu vou passar bem rápido, já que eu me esforcei tanto. Agradeço a Mariana, que pedi para ela me ajudar. A Mariana é estudante de arquitetura e especializada aí nessa coisa de comunicação, Instagram, essas coisas. Enfim, essa moça que está em pé aí, fazendo fotos. Como é que eu vou enxergar isso? Eu acho que os menores esquecem de apontar e os outros de avançar. Bom, como já fui apresentada, não precisa falar essa parte. Sim. Tem um detalhe aqui, eu já fui sócia de uma construtora, tá? Atuando profissionalmente como gerente de projetos. Ainda continuo, mas só no papel. E como o tema era atuação, desafios e perspectivas, eu fui atrás da atuação. Tá? Então, minha atuação sempre foi muito ligada a perspectivas e desafios pessoais. Então, eu misturei aqui vida pessoal, família, filho, essas coisas todas. E aí, começa quando, em 1979, eu passei no vestibular, e no mesmo ano eu já fui estagiar, porque eu tinha um curso médio profissionalizante de desenho. Então, eu já conseguia desenhar. É tanto que eu fiz um corte ao contrário, o chefe brigou comigo. Disse, como é que tu está enxergando esse corte? Eu fiz ao contrário, só tinha 18 anos, mas eu já queria trabalhar. Quem nunca? Uma coisa interessante, assim, entre 79 e 83, eu casei com meu chefe. Em 81, eu casei com o chefe. Em 83, eu tive a primeira filha. Em 87 eu tive a última. Em 85 eu me graduei, em 86 eu me tornei sócia do escritório. Em 99 eu participei da primeira Casa com Ceará. Sempre gostei muito de interiores. Em 2000 eu terminei meu mestrado. Então aqui na Nasceis eu tive a oportunidade de trabalhar em vários tipos de projetos. Então, eu trabalhei desde plano diretor, Maracanaú, Camusim. Fiz muitos projetos de edifícios para o mercado imobiliário, residencial.
E depois comecei a trabalhar com os planos turísticos, na época do boom da Europa, que os portugueses e os espanhóis vieram comprar terra no Nordeste, né? Então, a gente começou a trabalhar com planos turísticos. Eu tenho 3 filhas, a Celina, mais velha, a Denise, que é professora também da universidade, é bióloga, e a Marina, que é a ex-presidente da Asber. A mais velha, a Celina, é publicitária. Em 95 eu me graduei, mas passei muitos anos dedicada à criação de filho, então eu nunca trabalhei, nesse período eu não trabalhava 2 expedientes. Fui começar a trabalhar 2 expedientes, acho que a Marina já tinha uns 10 anos. E foi aí que eu comecei a atuar mais fortemente, trabalhando 2 expedientes, e me associei. Essa é uma foto aqui, olha, tem gente bem antiga. Nádia, tem a Virgínia, Katsui, tem o Paulo Irã, Geraldo Duarte está morando no Canadá, Ticiana, a mulher dele também. Aí, em 99, foi lançada a Casa Cor. E como eu gostava muito de detalhamento, eu era responsável pelos projetos executivos na NACEISA. Eu que tocava parte de detalhamento. E eu sempre gostei muito de detalhamento, interiores. E como eu era a sócia mulher, tudo que demandava interiores, quem fazia? A mulher, né? Sempre vinha para mim. E aí, como eu já gostava, eu incorporava isso. Aí, em 2000, em 99, na realidade, em dezembro, eu defendi mestrado. Meu diploma é de 2000. Isso foi um problema, não sabia se botar em 99 ou se em 2000. Mas o diploma é de 2000. Aí eu chamo essa a primeira fase profissional minha. Porque, por exemplo, o Shopping Del Passeio é um projeto da NACEISA, mas foi todo detalhado por mim, desde o banco até as lixeiras. E aí vem esse episódio que eu acho importante, tem muita mulher aqui, arquiteta, né? É que essa pessoa aí, Márcia Cavalcante Issa, era essa pessoa primeira fase, que ela, quando a gente casava antigamente, a mulher botava o nome do marido no nome dela. Hoje já não é mais costume, né? Vocês já não têm mais essa pressão, mas no meu tempo tinha. E como o meu nome era muito forte, Cavalcante na faculdade toda, quando eu botei o Issa e nada era a mesma coisa. Quando eu dizia meu nome, Márcia Cavalcante Issa, ninguém sabia. Só ouvia Márcia Cavalcante. Até que um dia meu marido, à época, chegou para mim e disse: "Você não vai assumir, não, que você casou comigo?" Aí eu, tá bom. Aí quando me perguntava o nome, começou o nome, Márcia Issa. E aí eu virei Márcia Issa. Mas nos cartões eu ainda botava o Cavalcante. Enfim, essa foi a minha primeira fase. Aí eu fiz mestrado, fui dar aula na Unifor. E aí eu saio da NACEISA, que era essa empresa, que era do meu marido, que é essa empresa, que é do meu ex-marido, e começo a trabalhar com interiores, que também foi uma decisão estratégica, porque como é que eu ia sair da empresa e ia montar um escritório para, né, da área que eu atuava? Não podia. Então, eu pensei que eu gosto muito de interiores, vou ser feliz fazendo interiores, eu saio, monto uma empresa de interiores, e foi o tempo que meu irmão chamou para trabalhar com ele, para ser gerente de projetos da construtora dele. Ele fazia muita obra por administração e precisava desse apoio. Aí, para mim foi ótimo, porque eu já ia sair, aí consegui um emprego fixo do irmão, né, que eu me dava bem, e aí foi bom. E em 2002 eu passei no concurso para ser professora da Unifor, fiz concurso para ser professora da Unifor.
Acredite se quiser. 5 candidatos. E dei aula na Unifor 6 anos. E depois eu passei aqui sem querer. E em 2008 eu fiz concurso e passei aqui para ser professora da UFC. Então, essa é a minha atividade acadêmica na época. E aí eu fiquei, quando eu era da Unifor, eu fazia muito projeto de arquitetura de interiores. E em 2015 é que eu fui fazer meu doutorado em São Paulo, porque aí eu podia, né? Porque quando eu era da Unifor não era permitido. Então, mais de uma vez eu fui tentar fazer doutorado. Não, você pode até fazer, mas tem que pedir as contas. Ninguém não precisa de doutor aqui. Aí, isso eu ouvi da boca de colega. Depois, a Unifor fez um programa, aí os professores foram se capacitando de um por um. Mas, na época, não precisava mesmo, já tinha doutor demais lá. Aí, gente, esse período que eu consegui montar como a segunda fase foi o período da Márcia Issa, a Márcia Issa, arquiteta de interiores. E, paralelamente, eu gerenciava da Caltech. E aí eu fiz muito Casa Cor aí, 99, 2000, 2001. Esse de 2007 foi já na Unifor, o Linheiro me chamou, e o Rochinha, a gente fez o restaurante. E agora, em 2005, eu fiz Casa Cor, mas para lançar o livro que a gente fez, né? Então, aqui são algumas imagens de eu lançando o livro. Aqui é um evento chamado Catec House, que a gente criou. Aqui eram umas casas prontas no Alphaville, que a gente fez todo um stand com 3 estilos de casa, mas fizemos pouquíssimas, fizemos 5 só. Foi muita bala para pouco. Aqui, bem novinha. Aqui foi arquitetura de interiores, nessa época que eu me lancei independente. Aqui o apartamento também, lá na beira-mar. Outro apartamento. Eu botei alguns apartamentos. Aqui já é de 2009, o LC Corporate Green Tower, que eu fiz dos interiores, e a arquitetura era da Márcia Issa. Mais interiores, de 2012. Aqui já é um projeto de 2021, o Flora, que hoje está sendo lançado pela Mota Machado, mas é na CEISA, e a gente trabalhou os interiores. Então, desse período, que eu chamo de segunda fase, ficou muito essa arquitetura de interiores, essa expertise. E aí eu atribuo assim, como eu, dentro da NACEISA, eu trabalhava com a Colmeia, eu trabalhava com a Serrolim. Quando eu saio da NACEISA, e eu detalhava muito lá, aquele guarda-corpo que tinha um tijolinho de vidro, aquelas grades de condomínio, que tinha um tijolinho de vidro nas colunas, que depois saiu copiado na cidade toda, eu fiz o primeiro. Que eu ficava imaginando. Aí todo mundo começou a fazer, virou enxame. Aí, gente, como eu não queria competir, não queria criar problema com meu marido e tal, eu comecei a ir para os outros estados. Então, eu fui para Maranhão, E aí, caiu no meu colo, eu tinha feito os interiores do shopping Del Passeio, caiu no meu colo lá no Maranhão, uma empresa que estava fazendo um shopping center. Quando eu cheguei lá, o cara disse, tu está aqui, Márcia? Eu disse, e tu também? Ele tinha trabalhado na Colmeia. Agora você vai fazer nosso shopping. Comecei a fazer shopping, Santarém, São Luís, Imperatriz. Então, esse é o Shopping Rio Anil. A gente fez tanto shopping, depois fizemos a expansão. Esse aqui. Fiz os interiores do Rio Anil e depois fiz arquitetura e interiores da expansão dele. Aí fizemos no Pará, o Shopping Rio Tapajós, e fizemos
faltou aqui o de Santarém, fizemos um em Santarém também. Aí eu fiquei trabalhando na ponte aérea para Maranhão, Imperatriz, e aqui em Fortaleza fazendo interiores, né? E sendo gerente de projeto da Caltech. Aí agora eu chamo a terceira fase, né? Que foi depois que eu me consolidei professora da UFC, eu achei por bem o nome do escritório não ter o meu nome, e aí transformei em OIC Arquitetos, e a minha sócia, que é a Annelise, é quem toca o escritório, e eu digo que eu sou consultora lá, né? Vida boa, né? E aí eu tive uma experiência como conselheira do CAU durante 1 ano e pouco, experiência como coordenadora de arquitetura do curso de arquitetura, experiência muito boa, porém traumática, porque coincidiu com o câncer do meu companheiro, Fernando, e coincidiu com a pandemia. Então foram 3 anos bem pesados. Mas superei. E aí me programei para fazer um pós-doutorado e consegui ir para esse pós-doutorado. Então, o escritório se consolidou no mercado local. Nesse momento, ele é consolidado no mercado local. E ele tem uma característica super interessante, porque a gente consegue fazer arquitetura, interiores e urbanismo no mesmo prédio, por causa da experiência. Tá? Então, e aí no meu pós-doutorado eu conheci a minha supervisora, que ela foi excelente para mim, muito boa. Trabalhei conhecendo as experiências de habitação de interesse social, a recuperação de prédios para habitação de interesse social no centro. Gostaria muito, um desafio que eu gostaria muito de trazer para cá, brigar por isso. Estou tentando começar, mas ainda estou engatinhando. Isso aqui são... Morei no Copan, que era outro sonho meu. Então, aqui são obras do escritório completas. Eu não sei qual é o nome chique que dá para ir, se é integrada, se é... Mas o fato é que a gente fez arquitetura, interiores e o paisagismo desses projetos. Esse é um que está sendo inaugurado agora, o Alves Lima Living. Esse aqui a gente não fez interiores. O UOL, que é lá na Flecheiras. Esse é um Versalhes, que a gente fez também. A Ivna fez paisagismo. E a loja da minha filha, Catarina Mina. E tem também projetos de condomínios. Tem salas comerciais, corporativo. O Palácio está em construção, em Sobral, que é da Caltech Engenharia, do meu irmão. E aqui também é um escritório de advocacia, que a gente fez os interiores. Publiquei esses 2 livros, né? E do ano passado aqui com a Beatriz e a Tânia. E esse de 2015 foi resultado da minha tese de doutorado. E ganhei o prêmio Uma Mulher. Eu já estava em São Paulo e vim só para prêmio. E aqui é o meu desafio atual. A gente está fazendo o projeto, onde era a Casa da Maria da Penha, mulher, Memorial da Mulher Brasileira, Casa Maria da Penha. Então, a gente tem feito reuniões com a Maria da Penha, remotas, e aqui é o arquiteto bolsista da UFC e a Stephanie, o Caio, e a Stephanie, que é arquiteta bolsista da UFC. É o meu desafio atual. E aqui eu queria ter trazido um videozinho, porque quando eu comecei a me envolver, ir atrás de foto e tal, esse fim de semana todo, aí eu encontrei um vídeo de quando eu cheguei em São Paulo. Gente, eu perdi o Fernando em julho, a gente ia viajar em agosto, mas eu não deixei de ir para São Paulo, porque eu já tinha feito o projeto, eu já tinha
conseguido que o conselho lá da graduação me aceitasse, eu digo, não, eu vou dar só um tempo, e fui para São Paulo em fevereiro. Cheguei em São Paulo na quinta, me disseram, Márcia, todo domingo tem um almoço lá na Ocupação, 9 de julho, da Carmen Silva e tal, não sei se vocês já ouviram falar, mas lá em São Paulo eles ocupam para depois conseguir transformar o edifício em habitação de interesse social. Aí eu disse, eu vou lá. Cheguei lá, estava esse cara cantando aquela música e com esse quadro aí no fundo, coragem, né? Porque coragem é quando você vai à luta e leva o coração. É diferente da valentia, que a gente não leva o coração e às vezes a gente se dá mal, né? Então, assim, o que eu quero dizer para as meninas, mulheres arquitetas, é que em tudo a gente tem que ter a coragem, levar o coração para as nossas batalhas, para os nossos desafios, né? É o mais... E a música que ele cantava era aquela aquele cantor Fagner, deixe de tantas tristezas, deixemos de coisas, pensemos na vida, né? Se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida, né? E aí eu vi esse videozinho que eu tinha guardado e eu disse, gente, isso tem tudo a ver com as mulheres que batalham, que têm sua vida profissional, às vezes muito envolvida com sua vida pessoal, né? E eu fui vendo essas coisas, levantando, e achei legal, porque já consegui, pelo menos, botar os anos. Muito obrigada, Márcia. Muito empolgante, né, a sua apresentação, muito emocionante. Tá? Eu vou passar aqui agora a palavra para a Daniela. Bom, já dizendo que estou muito feliz, muito honrada e agora muito emocionada depois da sua apresentação, Márcia. Os meninos perguntaram, você não vai ter uma apresentação para fazer? E o Ricardo, que eu também sou casada com um arquiteto, Ricardo Muratori, para quem não conhece. Ele disse, cuidado que as minhas apresentações têm assim, tipo 50 slides. Eu digo, não, mas eu vou só para o debate. Né? Eu disse, eu nem saberia fazer uma apresentação sobre a minha trajetória, eu vou só para o debate. E achei ótimo ter vindo só para o debate, porque a apresentação da Márcia já trouxe vários pontos interessantes, até para a gente debater mesmo. Também, quando fui chamada para estar aqui nesse momento, eu falei com o Muratori. Eu disse, vai ter um evento lá no IAB sobre as mulheres. E a primeira pergunta que ele me fez foi, e eles estão sabendo que você não é mulher? Aí eu disse, não, mas eu vou explicar lá, que eu não sou mulher. Aí ele riu. Mas, na verdade, como dizia Simone de Beauvoir, você não nasce mulher. Né? A mulher é construída. E eu pego aqui as palavras da Márcia, a apresentação brilhante e emocionante da Márcia, que ela diz, a minha trajetória se confunde com a minha vida pessoal. Então, a gente vai se construindo mulher. Vão dizendo para a gente que a gente é mulher. Na verdade, realmente, nós, mulheres, fazemos a nossa trajetória sempre entrelaçada nessas várias dimensões da nossa vida. Profissional, pessoal, com o marido, com os filhos. Afinal, parir e dar de mamar, é a gente mesmo que tem que fazer. E isso se impõe. Então, e isso que aparentemente seria ou foi um fardo, a gente transformou até numa força. Termos essas diversas dimensões nos dá muita força. E essa força eu trago também até para a minha trajetória. A minha trajetória, como de muitas pessoas, não foi assim escolhida. Eu não quis ser uma coisa e batalhei, e lutei, e disse que ia procurar aquele objetivo. A vida ia acontecendo, e talvez para muitas mulheres a vida vai acontecendo, e a gente vai com o marido, com o ex-marido, com o filho, com tudo que
que vem na vida da mulher, e aí eu faço até um parênteses que outro dia nós já lutamos muito, a gente está vendo aqui pela história do IAB, quantas mulheres hoje já fazem parte da diretoria, né? A gente vem assim, é um gráfico mesmo, né? Um gráfico que vai crescendo. E eu vejo isso com muita felicidade, de ver que as mulheres que se construíram mulheres como uma coisa cultural estão vencendo isso, trazendo isso como uma força e transformando isso. Mais uma vez eu vi num programa, também no mês de março, aí, não sei de que ano, umas crianças, umas meninas brincando, meninas muito pequenininhas, e a repórter chegou e disse assim: alguém já lhe disse que você não pode fazer uma coisa porque você é uma menina? Aí eu disse, vou ver o que as meninas dizem, né? E elas ficaram ali pensando, aí uma das pequenininhas disseram, sim, já me disseram. Aí o que foi? Que eu não podia ser o herói da brincadeira porque eu era uma menina. Eu tinha que ser salva, eu não podia salvar. Ela não podia ser o herói salvador, ela era a princesa que o herói vinha salvar do mundo. Né? E nós estamos nos salvando muito bem, né? de todos os monstros, e são muitos. Então, assim como eu me descobri um dia mulher, também me descobri mestiça, me descobri latina, me descobri nordestina, me descobri cearense, fortalezense. E eu acho assim, que cada pessoa não precisaria ter nenhuma adjetivação. Bastava ser uma pessoa. E ponto. Isso já é um universo, isso já é uma riqueza, isso já é tudo. Né? Que uma pessoa pode ser uma pessoa é bom demais, é maravilhoso. Mas já que o mundo nos adjetiva, né? Nos olha e diz, é uma mulher, é trans, é um homem, é bissexual, é do Nordeste, é latino-americana. Então, sejamos isso tudo. Lutemos como meninas, lutemos como nordestinas, lutemos como mestiças, sejamos tudo isso. E esse pensamento também fez parte da minha trajetória. Eu não sabia que eu era mulher, não sabia que era cearense, não sabia que era nordestino, não sabia que era menino, não sabia que era nada. Fui descobrindo na medida em que o mundo me rotulava dessa forma. E na minha trajetória profissional, também eu fui descobrindo coisas. Eu me lembro, na época da gente, nós fomos contemporâneas, né? Na época da gente, fazer o prédio, o edifício, era o primeiro objeto da profissão do arquiteto. Era fazer o prédio, né? Projetar o prédio. Aí o prédio dentro, fora o prédio e prédio dentro também, porque até fazer os interiores já foi uma evolução, né? Uma necessidade já mais sofisticada. E as aulas de planejamento urbano, essa questão urbana, era muito secundária nos nossos desejos profissionais. A gente queria se formar, ter um escritório, fazer os prédios, né? Construir a cidade, fazer prédio, fazer hospital, fazer museu. E a questão urbana, nos estertores da ditadura, o planejamento urbano era muito aquela coisa estatal, centralizada, de pouca participação. Então, trabalhar na área pública, trabalhar na área urbana, não era assim aquele sonho, quando você pensa em ser, a criança pensa em ser arquiteta, ela quer fazer o prédio. Né? Nenhum menino quer ser bombeiro, quer ser bailarino, quer ser não sei o que. Quer ser arquiteto, era para fazer prédio. Mas também a minha vida pessoal, minhas circunstâncias, me levaram para o setor público. Né? Trabalhei aliás, o nosso cadastro imobiliário é ótimo. É ótimo. Exemplo, tive assim, o prazer de trabalhar no cadastro. O cadastro imobiliário de Fortaleza, o cadastro multifinalitário, é exemplo, não é não, Marinazinha? É referência nacional. Então, fui para esse ramo. Fui descobrindo as dores e delícias de trabalhar com planejamento urbano. Tá? Lá no escritório, também sou sócia do escritório,
Eu fiquei com o meu nome. Eu me casei e fiquei com o meu nome, né? Continuou o meu nome. Aí, então, e sempre fui, a gente começou a ter atividades quase que paralelas dentro do escritório. Muratori fazendo os projetos, e eu sempre fui mais para essa área do planejamento urbano. E coincidiu, também fui levada a fazer isso, porque vencemos a ditadura militar, chegou a nova Constituição com a função social da propriedade urbana, com competências municipais assim superlativas para tratar desse tema, e logo mais veio o Estatuto da Cidade, com os instrumentos urbanos, aí, como eu digo sempre, os planos diretores, as leis de uso e ocupação não são mais cartilhas do que fazer ou do que não fazer, são caixinhas de ferramentas para como fazer a cidade que a gente deseja, e, principalmente, veio, até por uma determinação legal, e que depois virou legal sem ser de lei, o legal mesmo, muito bom, a participação popular, que eu já estava no serviço público já há algum tempo, e com o advento, primeiro do mandamento legal, e depois da prática da participação popular, de termos vários segmentos opinando, discutindo, e de uma forma cada vez mais madura, aí eu caí dentro. Adorei fazer isso, adorei fazer essa... Então, estive em várias discussões de planos diretores, tanto aqui em Fortaleza, o de 2009, também Projeto Orla, a criação de parques, em outras cidades do Ceará. Eu acho assim, é uma prática que eu gosto muito. Vejo assim, e ser mulher, ter essa múltipla sensibilidade, eu acho que é uma coisa que ajuda muito a gente. Até porque a mulherada está tomando conta de tudo, né? Mulher cabeça de casal, mulher líder comunitária, é só o que tem. Eu trabalho às vezes, muito com a Marina, e às vezes, outro dia a gente estava numa cidade do interior, a gente fez uma primeira apresentação para a gestão pública, e tal, como era o plano, o que a gente pensava, o que pretendia, fizemos o diagnóstico da cidade, blá, 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 blá. E daí a gente ia para um distrito. A gente começou a fazer as audiências nos distritos. E o articulador da prefeitura disse, olha, quando vocês forem lá para os distritos, vocês não falem muito essa linguagem técnica, não. Falem uma linguagem mais acessível, que as pessoas possam entender. Pode deixar, estamos dentro, né? Aí chegamos lá, blá, 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 todo mundo opinando, todo mundo falando e tal. Aí, daí a pouco, quando abriu o microfone para as lideranças comunitárias, o pessoal pegava, principalmente a mulherada, pegava o microfone e dava show, usando os termos técnicos, dizendo tudo que era para dizer. Não, porque em tal lugar, não sei o quê, o diálogo do público com o privado, não sei o quê. Aí eu disse, Marina, então bora aprumar aqui o léxico, porque senão vão pensar que a gente é analfabeta. Então, e não só na área pública, consultoria na área privada também, para a FIEC, para o Sinduscom, para as construtoras, descobrindo também que todo mundo quer a mesma coisa na cidade. Aquela cidade, eu acho assim, a nossa arquitetura de prédio, a arquitetura modernista brasileira, é tão maravilhosa, é tão emblemática da nossa cultura. Outro dia eu estava conversando aqui com o Ricardo, é como a nossa música. A arquitetura moderna brasileira, para mim, como produto cultural nosso, se compara à nossa música, que é uma coisa maravilhosa, né? Eu me emociono de pensar que a gente produz tantas maravilhas, né? E eu acho que por conta disso, pela arquitetura moderna ser tão maravilhosa, a nossa produção ser tão rica, o urbanismo modernista, que é terrível, ele ficou ali na pipoca, ali no gargarejo. O urbanismo foi nessa seara daquela coisa meio higiênica, meio setorizada,
organizada e tal, que é mais ou menos o contrário do que a gente busca hoje. O que a gente quer é tudo junto e misturado. Nada, essa higiene do urbanismo moderno, eu acho que é a anticidade. É a anticidade. Então, essa mudança da visão, tanto da ditadura militar para um regime de democracia amplamente participativo, essa mudança da compreensão, não daquele urbanismo modernista segmentado, a cidade toda compartimentada, para uma cidade tudo junto e misturado, essa cidade mestiça de todas as formas, essa trajetória do urbanismo, com o meu amadurecimento pessoal também, me trouxe para trabalhar sempre mais e muito nessa área urbana. Então, agora mesmo, nós culminamos no ano passado na aprovação do nosso novo plano diretor. Toda essa discussão do plano diretor foi muito rica, eu acompanhei tudo muito de perto, por conta do meu mestrado, que é em economia, nos instrumentos urbanísticos, em relação à aplicação dos instrumentos urbanísticos, porque eu acho até que o debate está muito mal compreendido na cidade, está muito superficial, mas é bom também, porque a gente tem que ter opinião sobre tudo. Eu tenho uma opinião sobre coisa que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas eu tenho uma opinião. E assim eu aprendo. Eu abro a boca e digo uma bobagem total sobre uma coisa que eu não sei nada. Aquela pessoa que sabe do meu lado diz, não, Daniela, tu está louca, não é assim. É desse outro jeito e eu vou aprendendo. Então, quando eu vejo o debate do plano diretor, agora a Luz vem aí, não sei nem como é que vem, mas já estou doida que comece o fuxico, do plano diretor, e as pessoas, eu digo que não é nem discordar, desconcordando, porque todo mundo quer a mesma coisa, às vezes a gente concorda, às vezes desconcorda. Mas é bom que a gente debata, porque a gente diz, não é assim. Eu me lembro na audiência da cidade, lá, que aprovou finalmente o que foi para a Câmara, a gente estava discutindo a parametrização, né, do índice de aproveitamento, e a gente mostrando que, olha, esse índice não executa isso, esse índice não é viável e tal, por isso. Aí eu pegava o Parque Santa Rosa, pegava o Conjunto Boa Esperança, aí um senhor lá disse assim, aí estava aquele debate, que tem os porta-vozes do bem, que não sei o quê. Aí um senhor virou e disse assim, Dani, não fale mais isso não, deixe. Porque a gente está acostumado a morar, 5 famílias numa casa mesmo. Aí eu disse, mas meu senhor, é justamente para o senhor não ser obrigado a morar 5 famílias numa casa. Aí expliquei, eles, pô, então pronto, vamos nessa, né? Então, tem razão mesmo. Meu filho vai casar e se não vai, tarará, eu tenho o meu comércio, eu tenho uma marmitaria. Então, esse debate, a gente desmistificar o debate, todo mundo tem uma opinião errada mesmo, né? Errada sobre os instrumentos urbanos, errada sobre a transferência do direito de construir, errada sobre as leis, porque tem erro de todo lado. É melhor do que não ter opinião nenhuma. Então, é bom ter opinião errada e ouvir o outro, né? E eu já contei, a gente até falei aquele negócio da Cidade 2000. Eu acho que nem tu se lembra que a gente foi fazer. A gente foi fazer uma apresentação, eu e Marina, lá ali onde era Secult-For. Não sei nem o que é lá naquela casa. É Secult-For, é? Ali naquela, uma casa que tinha ali por trás do Paço. Porque saíram, fizeram uma reforma, voltou a ser, né? E eu gosto muito dessa foto, é aquela foto da Cidade 2000, que é uma casa para lá, outra para cá, assim. E as casas têm sempre, no projeto original, que eu acho que não está mais assim, à frente, do lado é um jardim, um quintal, do outro lado é outro, de forma que as casas não são geminadas. Né? Assim, não tem casa colada na outra. É assim, aquela coisa. Você já viram a foto, né? Todo mundo aqui já viu a foto. Para lá e para cá, como se fosse assim, um xilofone. Né? A casa, tem aqui uma casa, a meu vizinho é à frente para trás. Aí eu tenho um quintal aqui. Quem não viu, vai ver. Eu devia ter trazido minha apresentação, né? Porque eu mostrava ao menos essa foto. Eu mostrava ao menos essa foto da Cidade 2000. Para lá e para cá. Mas, bom, o Muratório mandando em mim. Pelo amor de Deus, né? Não bote nessa história, não, né?
Não, ela está dizendo que não diga nada, não, que ele está morrendo de medo, tem medo de mim. É. Então, a Cidade 2000, depois vocês olhem, googlem a foto da Cidade 2000. É assim, uma casa para lá, outra para cá. De maneira que as casas não são geminadas. E eu me lembro. E então, o nosso colega que fez essa implantação deve ter achado mal barato, né? Coisa tão boa, porque você tem uma casa aqui. Rogério Frois, né? Aí, botou aqui, eu tenho uma casa, um quintal, uma casa, um quintal, uma casa, um quintal. Do outro lado, como fosse um xilofone, assim, ao contrário, tem um quintal, uma casa, um quintal, uma casa, um quintal, uma casa. Aí eu fui lá, eu era pequena, bem pequenininha. Aí, quando inauguraram lá a Cidade 2000, e a amiga da mamãe morava lá, de Estão Gonçalves, foi morar lá. Aí a mamãe foi visitar a amiga. Quando chegou, disse, mas Carmen, que legal aqui, que as casas não são geminadas, né? Tu tá aqui, do teu lado tem um vazio, né? Um quintal, sei lá se a minha mãe chamava vazio, acho que era um jardim, um quintal. O outro lado também. Tão legal. O legal que a gente olha também a implantação, a gente diz, olha que legal, né? Aí a mulher virou para a mamãe e disse assim, o pequeno disse assim, eu me lembro disso. Tá aí, que é o que eu não gosto aqui. Aí a mamãe, por quê? Aí eu também, menina curiosa, fui ouvir a explicação da mulher. Ela disse, é porque eu não tenho vizinho. E quando dá de tardezinha, que eu vou botar a minha cadeira na calçada, não tem um vizinho. De um lado é um terreno, do outro lado é um terreno, meu vizinho está lá. E aí a mamãe, não, mas é tão pertinho, né? Porque o terreno... Não, mas se eu deixar um menino no berço, dormindo, na rede, ou uma panela no fogo, preparando o jantar de tardezinha, eu não posso estar lá, eu tenho que estar aqui, porque se o menino chorar, e aí eu não gosto. Então... Assim, aí eu disse, rapaz, olha aí, o nosso colega pensou uma coisa legal, né? Bacana. Mas, se tivesse ouvido o povo que ia morar lá, porque naquele tempo ninguém ouvia o povo que ia morar nos conjuntos habitacionais, não. Se tivesse ouvido, tinha feito igual o nosso amigo lá do Chile, como é, amor, aquele bonito que eu acho? O Aravena, exatamente. Cuidado, não, Aravena. Aí, que faz a casa pela metade, deixa a outra metade para a pessoa inteirar. Não é verdade? Então, olha bem como evoluiu. O cara fez, eu tenho certeza que o Freud fez, olha que massa. A pessoa não fica ali parede e meia. E depois, muito tempo depois, a minha sogra, mãe do Ricardo, olha aí como as vidas, que morava parede e meia lá no centro, quando começou a paquerar meu sogro, como era que ela sabia que ela não ia para o carnaval, ele ia, se ele tinha chegado ou não, que era casa parede e meia, ela ficava ouvindo nheque, nheque, nheque da rede dele no armador. Ela aqui na casa dela, já via nheque, 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 o armador. Ela, coitada, ingênua, ele podia mandar qualquer um, né? Até um cachorro se deitar na rede dele e se balançar, enquanto ele estava no curso do carnaval. Mas, de toda sorte, essa evolução da cidade para tudo junto e misturado, todo mundo opinando, todo mundo se apropriando da cidade, foi ao encontro também das minhas vocações, que eu gosto também de conversar, de debater, de ouvir todo mundo. E daí, pronto, fui para essa área, estou nessa área, e fui lá na economia, ali no CAEM, para fazer o mestrado. Um povo lá que não gosta de pagar imposto. É um povo... Faz de tudo, economista é tudo... Mas é bom a gente saber o que é que os inimigos estão pensando. Né? Então, já estão tudo atrás da mais-valia imobiliária aí, dos instrumentos urbanísticos. Então, a minha transformação como mulher, como pessoa, me descobrindo nordestina, me descobrindo brasileira. Aliás, eu descobri que era brasileira na Copa de 70, eu não sabia que era nada disso. Quando eu vi todo mundo na Copa de 70, futebol, não sei o quê, e é por isso que a gente vai criando esse pertencimento, né? É o futebol, é a Copa, é o Brasil, música, comida. Então, esse negócio de Fortaleza ser Dubai é uma grande besteira. Fortaleza é Fortaleza, a gente quer estar no meio da rua, a gente quer estar comendo milho, e a gente, né, assim, né, comendo milho no meio da rua, a gente quer ter nossas memórias, e tudo isso é muito importante
combina comigo, deu certo comigo. Eu fui para o setor público também por questões pessoais, assim, como a Márcia colocou. E ser mulher hoje em dia é uma vantagem muito grande, porque nós temos essas múltiplas dimensões, como a cidade tem múltiplas dimensões, como a nossa profissão tem múltiplas dimensões. É um povo que trabalha com comunicação, é um povo que trabalha fazendo prédio, fazendo interiores, fazendo cidade, enfim. E, então, essa multiplicidade na nossa profissão, na nossa sociedade, e individualmente também, esses homens não estão sabendo de nada. Estão aí, sem entender o que está acontecendo com a gente. Por isso que estão tudo feito doido aí, jogando a mulher pela janela, se a comida não tiver do gosto deles, não sei o quê. E a gente tem que contrapor, porque eles estão. E a gente está junto mesmo. E não, claro, é junto, acabou-se, porque eles são unidimensionais. Os homens são unidimensionais. Não é verdade? Culturalmente, porque assim como a gente vira mulher, eles viram homem também. Eles viram homem também. Foi um trabalho danado a gente criar. Nós temos um filho, a gente criar não um macho beta. Ele é um macho beta. Né, amor? Ele é um macho beta. Sociólogo, sociologia da cultura. Porque dá trabalho fazer um macho beta e uma mulher alfa. Não é assim? Então, ser mulher é uma construção, ser homem é uma construção. A nossa profissão requer essas múltiplas dimensões. Ali a Regina Costa Silva, a nossa decana de tudo no mundo. Eu tinha já sentido falta de tu não estar por aqui. Então, eu acho ser mulher uma maravilha. Tenho coragem para tudo. Aquele negócio. Meu nome é Daniela Valente, né? Aí o povo sempre pergunta, é valente ou é só no nome? Eu digo, sou valente. É só no nome? Não, sou valente mesmo. Só que eu sou valente com coragem. Sou valente só com valentia, não. Você é corajoso, não. Pronto, não sou valente. Então, eu aprendi essa daí. Agora eu vou dizer assim, sou valente no nome, corajosa na real. Então, meninas, é isso aí. Vamos ser arquiteto, vamos ser urbanista, vamos trabalhar com comunicação. Vamos ter uma vida pessoal também legal, tá entendendo? Com os companheiros da gente. Mais de um atrás do outro. Do jeito que a gente quiser, dá certo. Companheiro, companheira, vamos fazer tudo que tem que fazer. Vamos ter filho. Ter filho é bom demais. Você lembra, não, Marina? Quando a Marina... Oh, meu Deus do céu. Eu tenho... Não. Aí eu digo, criatura, a gente só vai ficar doida, mas é bom demais. É bom, né, não? A Marina estava trabalhando junto com o teu filho, daqui a pouco ela está na equipe também. Né? Já. Pois não é, rapaz. Ai, nada de neto lá em casa, aí doido para ser avô. Quando o Pedro liga e diz, mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Aí eu doido que seja, a Ana está grávida. Mas não, ninguém quer ter filho mais hoje não, menina. Eu só fico doidinho. Pô, mulherada, tem um filho. Porque as sogras de vocês estão doidas para ser vó. Eu sou doido. Então, essas múltiplas dimensões da vida, da gente, da profissão, isso é muito legal. Isso é muito legal. Se vocês tiverem um sonho e quiserem perseguir, persigam o sonho. Essa coisa de eu vou fazer não sei o quê, eu vou lutar e vou conseguir. Façam. Não era muito do meu temperamento. O meu era assim, o que é que tem para hoje? Bora. O que é que tem para hoje? Vambora. Se você também tiver o temperamento de deixar a vida me levar e eu vou fazendo conforme a vida vai aparecendo, que as mulheres são até mais dessa, assim, por conta de flexíveis, por conta até do que a Marina disse, também é bom. O importante é a gente ser tudo que é. Né? Então, pronto. Meu Deus, que alegria ter a palestra de vocês aqui. Agradeço demais. Eu vou abrir agora para o público, para o debate, de fato, mas antes eu queria registrar a presença da arquiteta urbanista Regina Costa Silva, nossa diretora de política urbana. A decana da prefeitura também, Cláudia Brasil.
Então, pronto, pessoal, vou abrir para o público, para vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa para a Márcia ou para a Dani, por favor, perguntem. Sim. Eu estou encantado com os depoimentos, realmente vibrantes, né? Eu queria registrar aqui que a professora Márcia foi da minha banca de mestrado e foi também uma das fontes de inspiração da minha dissertação, com a tese de doutorado dela. A dela e da Nádia Solmec se somaram, duas mulheres que foram inspiração para minha tese de mestrado, de dissertação de mestrado, onde eu entrevistei também a Daniela e a Marina, foram duas entrevistadas lá dos meus registros. E assim, é muito bacana o fato de vocês falarem, trazerem o plano pessoal para esse debate, né? Não ficar só no plano profissional, porque como a Daniela disse, tudo acontece ao mesmo tempo, né? As coisas não acontecem separadamente. A gente se relaciona, trabalha, vive, é pai, é mãe, é irmão, é tudo, né? É tudo ao mesmo tempo. E eu acho também muito importante que o Instituto de Arquitetos do Brasil, que usa o nome no masculino, né? Instituto de Arquitetos do Brasil, como é Sindicato dos Bancários, Partido dos Trabalhadores, tem essa tradição masculina, ele consiga se abrir para compreender a importância do feminino na vida e nas profissões, né? Então, celebrar o mês da mulher, a partir do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e abrir o espaço para a gente ouvir falas assim, que nos sensibilizam. Às vezes a gente vai... É tanta coisa para fazer que a gente vai se embrutecendo no meio de uma quantidade infinita de tarefas, né? Então, trazer esses momentos que você reflete do ponto de vista mais pessoal, do ponto de vista da condição feminina, é muito importante. Eu estou realmente encantado, né, com essa... Estou me escrevendo não para perguntar, mas para fazer esse pequeno manifesto. Obrigado. Tá ok. Obrigada, boa noite. A Márcia foi minha co-orientadora no mestrado, né? E eu lembro que eu estava fazendo mestrado no meio de uma pandemia, um governo que estava cortando tudo que era verba, e eu desesperada, e eu falando assim, Márcia, eu não vou dar conta, não estou conseguindo, e ela... Dar conta, sim, que eu que tinha filho para criar, dei conta de me formar, dei conta de fazer mestrado, dei conta de fazer tudo. Você não tem filho, você vai conseguir. E aí a minha pergunta é essa: como foi conciliar a maternidade, tanto com a graduação, que eu vi que tu teve os 2 primeiros durante a graduação, e depois, né, assim, na vida profissional mesmo. E aí, estendo a pergunta também para a Daniela, como é que foi, né, esse momento da carreira, que eu acho que, para nós mulheres, é sempre mais complicado, né? A gente tem que dar uma pausa na carreira de pelo menos uns 2 anos, assim, não consegue voltar, né, tão ativa, até o bebê ter uma certa idade. Então, era isso. Eu queria saber como vocês conseguiram conciliar, como é que foi esse momento. Alô? Bom, eu acho que nessas horas a gente tem que ter calma, né? Não se desesperar. Então, uma coisa que eu coloquei assim, ó, não vai ser agora, mas vai ser. Então, eu tinha vontade de fazer um mestrado, não podia. Quando a Marina completou 10 anos, aí eu botei o motorista para levar ela para o balé, para não sei o quê, para eu ter tempo, né, de começar um mestrado, porque quando elas eram tudo pequenininhas, eu só trabalhava meio expediente. E no outro, quando elas estavam na escola, eu estava trabalhando. No outro meio expediente, eu ficava com elas, dava assistência. Uma coisa que eu fazia, eu deixava elas na escola, então, como elas tinham que estar na escola às 7h15,
todo dia de manhã eu marcava uma obra diferente. Como eu era da Nasceissa e a gente fazia o detalhamento dos projetos executivos. Então, eu aproveitava, deixava, sabia que a obra começava às 7h30, eu ia na obra, então eu já fazia a visita da obra. Quando eu chegava no escritório 8h, as obras já estavam visitadas, eu já tinha tirado as dúvidas, já tinha resolvido as coisas. Então, eu ia fazendo o horário em função delas. Né? Aí, mas nunca me apartei. Nunca quis, assim, eu vou deixar de trabalhar 6 meses por causa de... Não, eu estava sempre ali trabalhando. A babá faltou, eu dava um jeito, fazia uma coisa. Ia, mas nunca me afastei da profissão, porque eu sabia que um dia eu podia ter uma dedicação mais integral. E deixei para a vida acadêmica para depois. Eu queria dizer que eu não pretendia me casar tão cedo. Minha ideia era fazer um mestrado no exterior. Quando eu entrei na universidade, meu ideal era fazer um mestrado no exterior. Mas, enfim, a gente não escreve o que fala, né? Bom, é mais ou menos assim, né? A gente é multidimensional também. Eu trabalhava meio expediente. Normalmente, o horário que o menino está no colégio, a gente vai para o escritório, vai para o emprego, vai para onde tem que ir. E trazia muito trabalho para casa. Trabalhava em casa direto, não era, amor? Não era? Saía do escritório, era papel, era rolo de negócio de interno, de mandar o projeto, não tinha nada. Era trabalhar no fim de semana e tal, levava os rolos de papel para casa e tal, aquele negócio aí. Em casa, trabalhando direto. Eu ainda tenho essa pranchetinha. Tem a pranchetinha lá, ficou lá, de lembrança. E a gente vai adaptando, e dá certo, e é isso mesmo, e o menino também se adapta. Porque é aquela história, quando eu tiver meu filho, né, para as meninas, quando eu tiver meu filho, eu vou criar assim, criar assado, vai ser assim, vai ser assado. Não vai ser nada disso. Você vai fazendo do jeito que dá. Está entendendo? O menino não pode, o pediatra disse não sei o quê, o fonoaudiólogo disse não sei o quê. Está certo. Aí chega em casa, o menino, assim, a chupeta, olhe, o menino não pode botar a chupeta, porque senão o dente faz isso aqui. Depois eu boto um aparelho. O menino se casa, se eu tacar a chupeta, tá aqui a chupeta. Aí tá. Aí, tem uma coisa que me traumatizou, né? A minha tá tendo febre, de sono, mas ainda não tinha dado sono. Aí eu fui lá. Rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou dar logo hoje interno. Não fui dormir. Aí quando deu tal hora da madrugada, eu acordei, vixe, eu vou dar uma olhada para ver como ela está. Cheguei lá, minha estava gelada. A vida é assim. E sabe de uma coisa? É para ser assim mesmo. Aquele menino não é filho da Kate Middleton, não. Não é que tem 3 anos, não sei o quê. Ele é seu filho, da sua família, do seu jeito. Né? Do jeito... Então, se o menino você bota aqui naqueles panos que amarra e vai dando de mamar... Se a sua vida é assim, a dele vai ser assim também. Porque meu filho vai fazer não sei o quê, vai ser não sei o quê, vai... que não é a sua vida. Para quê, né? Assim, Daniel, se tu ganhasse na loteria, eu ia comprar um iate. Não, meus amigos têm iate, eu não sei nem como é estar dentro de um iate. Eu ia fazer o que eu vou fazer da minha vida. A mesma coisa é o filho. Você tem um filho, o menino vai ali naquele pacote, deixa na casa da avó, deixa na casa da tia, vai para não sei para onde, vai buscar. Você dá graças a Deus que o menino está quieto, está dormindo. Aquele negócio de dizer, olha, o menino não pode dormir na cama com o pai, com a mãe, não tem esse negócio? Agora a moto já é outra. Os psiquiatras, sei lá quem, está dizendo que o menino que dorme com a mãe fica mais seguro, fica mais não sei o quê. Aí você que deixou o menino chorando no berço, diz, olha, igual o ovo, né? O ovo já foi ruim, já foi bom, o café. Minha filha, come seu ovo, come seu café. Bote o menino onde o menino estiver quieto, para você poder trabalhar. Né? Não é não? É isso mesmo. Exatamente. O menino dormia lá. Não o menino que dorme com o pai,
ou é com a mãe, acontece não sei o que, o menino não é independente. Lá em casa era o seguinte, bota o menino na cama, se aquietou, se calou, tá bom demais. E o menino com 17 anos foi morar fora, foi estudar fora, totalmente independente. E quando ele vem aqui ainda hoje de férias, já adulto, já a vida dele lá, eu digo, filho, vem aqui para o quarto da mamãe. Não, mãe, depois eu vou, estou terminando aqui um trabalho. Ô, saudade do tempo que ele vinha para mim. Sobe aqui, filho, vem aqui, depois eu vou. Não é não? Vem, filho, vou não. Então, e lá ele deitava com a gente, dormia. Eu dava graças a Deus quando esse menino dormia. E pronto. É o do jeito da gente. E dá certo. Está entendendo? Dá certo, dá certo. E a minha filha da Kate Middleton é filha da Daniela. Não. É isso. Alguém mais? Alexandre. Bem, agradeço. Que palestra que vocês nos deram, assim, de falar um pouco também de vocês. Eu esperava algo, recebi muito mais, né, de conhecer melhor como é que é o íntimo das duas. Né. Eu agradeço muito isso, dessa troca de experiência. A minha pergunta é mais uma pergunta até jogada para o fim, mas o que as três, inclusive Cristiane também, poderiam falar para as arquitetas, as estudantes, as alunas, aquelas que começam, que as coisas são tão difíceis para as mulheres, né, num ambiente muito hostil, né, que tem muitas conhecidas e colegas que olham com, às vezes, até vontade de desistir da profissão face à desvalorização, a machismo, a assédio, há tantas dificuldades maiores do que para os homens, né? Um ambiente muito difícil para elas. O que vocês poderiam falar a partir da experiência de vocês como mensagem para essas moças, tanto alunas quanto as jovens arquitetas recém-formadas também? Começa. Vai, Márcia, tu me botou no fogo, estava tão bom para mim, do jeito que estava. Olha, eu confesso que eu me surpreendi um pouco com a guinada do mundo. O nosso mundo, na década de 80, quando a gente descobriu que era mulher, né? Descobri que era mulher, assim, que mulher tinha essa simbologia, esse negócio todo, na década de 80, né? Eu entrei na faculdade em 80. A 80 foi a minha década, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade, em 80. Nos últimos dias de 89, eu era mãe. O Pedro nasceu. Então, foi assim aquela década de muitas descobertas. E a faculdade é um barato, né, amor? Descobri muita coisa lá, não foi? Pois é, descobri tudo lá. Ah, Maria. Enfim, a década em que eu descobri muitas coisas. E se a gente batesse uma foto da década de 80, qualquer que seja, qualquer prisma que você olhe, o Brasil na década de 80, comparado com qualquer estatística com agora, você diz, essa década de 80 era um horror. Chamam até a década perdida, né? Na economia. Na política, não. Foi uma década muito efervescente e a gente... Exatamente. Na política foi muito boa. E aí é aqui que eu quero chegar. O filme do Brasil, do Ceará, de Fortaleza, do mundo, da nossa vida, né? Como a Márcia casou e disse, eu tinha que assumir, eu tinha que ter o nome do marido. Era o natural, era o esperado. Então, a foto do momento é pior do que a foto de hoje. Mas o filme era muito melhor, sinceramente. Eu me surpreendo com certas coisas. Eu comento muito, porque a arquitetura está toda assim, a vida pessoal e a arquitetura é dentro de casa, fora de casa, né? E a gente às vezes comenta, a gente foi contemporâneo na faculdade também, que, sinceramente, é difícil ser jovem hoje. É difícil ser jovem hoje. Porque o filme era muito melhor. A gente estava pronto para virar uns velho careta. Não era? Assim, eu estava assim, de boa. Quando eu tinha 40 e tantos anos, eu estava me encaretando.
Né, indo cuidar da vida, essa história de cuidar de menino, correr para trabalhar, trabalho com menino. Eu estava me encaretando, a vida é essa mesmo, embora e tal. Mas eu senti que eu tinha que desencaretar. Eu senti que eu tinha que vir aqui para o IAB falar, e não sei o quê, e estar no plano diretor falando, e estar aqui e acolá, para sindicato, para todo canto falar, me desencaretar, sair da minha cadeira de balanço, sair dos meus bordados, né? Que eu não sei bordar, não, mas faz de conta que sei. Sair da minha vida de vovó, né? Da minha ser candidata a vovó, e virar novamente uma militante da causa feminina, da causa anti-xenofobia, da causa antirracista, não sei o quê. Porque na década de 80, embora fosse, como eu disse, a foto fosse pior, a gente sabia onde estava o oxigênio. Eu juro por Deus, juro por Deus, né, que uma mulher, na nossa época, que dissesse, aí que a gente tem que honrar o nosso homem, não sei o quê, essa mulher que o seu homem, a mulher tem que estar honrando o seu homem. Não tem agora essa moda, umas rezas, um negócio, a mulher é acessório do homem, da marido. Mas se alguém dissesse isso lá atrás, a gente ia dizer, diabo é doida. Não era, não? Cadê o Lex soltando essa criatura? E hoje é todo mundo ouvindo, batendo palma, achando que dá certo. Achando que essa é a mulher virtuosa. Aliás, esse nome virtuoso, a gente era chutando o balde da virtude. Não era, não, amor. A coisa que a gente menos queria era a virtude. Agora, o negócio da mulher resolver esperar, meu filho, pelo amor de Deus. Aí, não, assim, isso virou uma insígnia. Uma insígnia. A mulher virtuosa. Estou falando aqui só do campo da mulher mesmo. A mulher virtuosa. O Brasil era racista? É escravocrata, racista, nojento, pode. Mas na década de 80 as pessoas tinham vergonha de dizer que era racista. Olhava e dizia assim, não, era racista assim, sem querer, né? Dizendo, o cabelo bom, não tem aquele negócio. Aí, não sei o que, né? Não, e disfarçar, saía por ali. Hoje em dia as pessoas se orgulham de ser racistas, se orgulham da sua branquitude. Não vê o povo ali de Santa Catarina, nosso filho é sociólogo, ele mesmo já sabe cientificamente as células nazistas do Brasil, neonazistas. Vamos combinar, né? Brasileiro nazista. Nazista de chinela japonesa. Como é que pode? Aí, não, nazista de chinela japonesa. Tudo miscigenado. Mas lá, em Santa Catarina, orgulhosos da branquitude. Sinceramente, eu olho isso e eu digo, não, peraí, vamos voltar. Vamos voltar para a militância. Porque não dá, não. Coisas que, como dizem os americanos, eu achava que já estavam endereçadas, não estão mais. Deram um cavalo de pau. Aí, o que é que eu digo para os jovens? Sejam jovens, rapaz. Hoje em dia, eu, aqui, da minha idade, com os cabelos brancos, pintando o cabelo, eu sou menos careta do que um menino de 18 anos, de 20 anos. E aí eu fico horrorizada. Qual o conselho que eu dou para os jovens? Sejam jovens, contestem, respirem, vão para cima, façam o mundo. Porque revolucione. Pelo amor de Deus, porque nós vamos morrer, nós não podemos mais fazer isso por vocês, não. Não é não. Eu vejo ali naqueles protestos anti-Trump, quem é o herói que leva todo mundo lá? O Bernie Sanders, o véi. Não é não. Mas o velho, embora, não pode deixar um negócio desse acontecer. Quando eu vejo os protestos, cheio de velho da cabeça branca. Então, os jovens, pelo amor de Deus, a minha preocupação, sejam jovens, façam o mundo, mudem, briguem. É porque está difícil. Está difícil não, menino. Eu queria trocar com vocês. Não, está difícil não, vamos para cima. O que é que vocês têm a perder? O mundo não está aí, esse negócio horroroso que está. Vamos para cima disso. Não negócio de ficar, não sei o quê. Vamos lutar, vamos mudar o mundo, vamos revolucionar. Conselho que eu dou para as jovens mulheres, jovens arquitetos, e os jovens homens que estão... Os jovens homens, pelo amor de Deus, né? É o pior que tem. Aí, a mulherada tem que ser mais valente ainda.
mais corajosa ainda, né? Então, pronto, vão ser jovens. Olha, quando eu vejo um jovem assim, qual foi um dia, um menino médico, bem novinho, dizendo, abriu a boca e disse a seguinte coisa: olhe, não é por nada, não. Da minha experiência, quando eu tenho assim, um amigo gay, é porque a casa dele lá é assim meio desfeito, não sei o quê. Rapaz, eu disse, meu filho, não diga um negócio desse. Eu só voltei a vomitar. Não, porque é um jovem que tem uma cabeça dessa. E ao redor da mesa era cheio de gente. Ou tinha a família desmantelada e tudo era heterossexual, ou era tudo a família tradicional e os filhos tudo gay, tudo sem problema nenhum. Ao redor ali da mesa. Não era não? Não era não? Quem tinha a família desmantelada? É verdade certa. Verdade certa. O povo da família desmantelada era tudo heterossexual. O povo... Não era não? A família desmantelada, os filhos eram heterossexuais. As famílias tradicionais, cristãs, não sei o que, os filhos eram gay. Aí eu disse, menino, não precisa sair nem aqui dessa roda. A tua tese está totalmente furada. E aí, não precisa sair da roda, não. Fulano, a família está desmantelada. Tem algum gay? Não, tem não. Aí, e tal. E que conversa é essa? Então, quando eu vejo um jovem abrir a boca e dizer um negócio desse, eu me tremo todinha. Então, é o seguinte... Década de 80 era ruim, mas a gente sabia onde o oxigênio estava. A gente era diretas já, era não sei o que e tal. E agora é esse negócio aí. Querendo golpe, querendo, sei lá, não gosto nem de falar. Então, sejam jovens. O conselho, sejam jovens. Vamos mudar o mundo. É isso, gente. Eu acho assim que o jovem, às vezes, está se sentindo muito pressionado, né? Tem muita pressão de meritocracia, de sucesso. Por isso que eu botei essa mensagem de coragem, né? Porque quando você começa a pensar só que tem que chegar ali, vai lhe dando angústia, ansiedade. Aí você vê muito problema... depressão, ou tem que estar magro, tem que tomar remédio para emagrecer. Umas coisas... O quê? Então tem essa coisa da perfeição, de você chegar naquele lugar. E eu acho que as coisas podem ser mais lentas. Não precisa a gente ter tanta pressa, porque nós temos um caminho para aprender. Nós temos experiências que a gente pode trilhar. E não precisa ser amanhã eu já está... Assim, as pessoas dizem, porque o médico se forma e já ganha tanto, e a gente é arquiteto. O que é que você quer? Né? O que é que você quer para você? E vá construindo o caminho, né? Eu sou de família de professor, adorava essa ideia de ser professor, mas eu não podia na época. Então, eu esperei o momento certo, né? Eu não tinha assim condições de fazer um mestrado fora, né? Então, eu fui, no momento certo, eu comecei a estudar. Minha filha já estava com 10 anos, já tinha condições de eu me afastar, eu fui. Então, tudo tem seu tempo. E o importante é a gente levar o coração. Eu já convivo numa comunidade que é diferente da Daniela, né? Já tem muito jovem, né, na universidade, tem muito jovem homossexual e tudo de que tipo, né? E eu, assim, não tem muito essa coisa do preconceito, a caretice, é mais na família, quando a gente chega em certos, né, locais. Mas o meu ambiente, assim, do dia a dia é excelente, porque da universidade, que eu vejo os jovens com os olhos brilhando, cheios de esperança, querendo aprender, né? Então, eu vejo isso. E aí é só não ter tanta ansiedade de querer chegar logo, amanhã, naquele lugar, que se vocês forem
gostando, fazendo o que gosta é que é importante, sem forçar a sua barra. É isso que eu acho. Não precisa forçar a barra. Vai que amanhã vai acontecer. Leva sempre o coração junto. E dá certo. Ah, olha só, né? Só acho que já, né? Eu acho que não sei nem como é que eu posso complementar. Mas em relação às jovens estudantes de arquitetura, jovens arquitetas, eu acho que o meu conselho é que elas sejam unidas, né? Procurem se compreender, né? Não se culpar, não julgar também, e procurar ajuda sempre que precisar, sabe? Porque, às vezes, a gente acha que aquele problema é só a gente que tem, na verdade, na maioria todas têm, né? Então, quando a gente está mais junto, a gente, né, tende a sair, né, da dificuldade, sair do problema com mais facilidade, né? Então, talvez seja esse o complemento de vocês, tá? Pessoal, antes de finalizar o AUN Debate de hoje tão especial e convidá-los também para o lanche, eu queria só finalizar também com um textinho que eu pensei hoje também rapidamente, até de uma forma mais formal, olha, mas assim, a formalidade, eu vou procurar não ser tanta, ela foi para o brejo. Então, nessa homenagem às mulheres arquitetas, é essencialmente significativo refletir sobre a presença feminina no Instituto dos Arquitetos do Brasil. Instituição que, ao longo da sua história, se firmou como espaço de defesa da arquitetura, da democracia, da cultura e do compromisso público com a cidade e com a vida coletiva. No plano nacional, essa trajetória alcançou um marco histórico com Maria Elisa Batista, depois de 100 anos, primeira mulher a presidir o IAB, né, após 100 anos de existência, símbolo de uma conquista que não é individual, mas coletiva, fruto do caminho aberto por tantas arquitetas que vieram antes e por tantas outras que seguem construindo a entidade no presente. Em sua reflexão apresentada no Ceará em 2023, quando a Maria Elisa Batista veio aqui, ela lembrou que a aplicação da presença feminina na arquitetura brasileira não eliminou por si só as desigualdades de acesso, de remuneração e de reconhecimento. Mais do que isso, apontou que a atuação das mulheres na política profissional traduz uma forma de pensar e agir marcada pelo cuidado, pela solidariedade, pela educação, pela atenção ao outro e pela compreensão de que a arquitetura deve estar a serviço de uma vida melhor para todas as pessoas. Essas ideias encontram forte ressonância na história do Instituto dos Arquitetos do Brasil, aqui no departamento do Ceará, fundado em 1957. O IAB Ceará consolidou-se como espaço de debate, de formulação crítica e de ação institucional em favor da arquitetura, do urbanismo, do patrimônio, da cultura arquitetônica do Estado. E dentro dessa história, as mulheres foram assumindo um papel cada vez mais expressivo, até se tornarem parte essencial da identidade e da forma contemporânea da entidade. Neste percurso, destaca-se o nome de Águida Maria Frota Ribeiro, primeira mulher a presidir o IAB Ceará nos anos de 86 e 87, após já ter exercido a função de secretária-geral. Sua atuação representa um marco histórico para o departamento cearense, não apenas por seu pioneirismo, mas pelo significado institucional de sua presença em posição de liderança.
Ao lado dela, muitas outras arquitetas ajudaram a construir, sustentar e renovar o IAB Ceará ao longo das décadas. A participação feminina nas sucessivas gestões evidencia que esse protagonismo não foi episódico, mas contínuo e crescente. Nomes como Solange Chiram, Clélia Leite Carvalho, Regina Lúcia, Nepomuceno Costa e Silva, Juliana Atem, Raquel Hilário, Júlia Gereissati, Isabela Lima, Mariane Albuquerque, Marina Fontinelli, Lorena Brandão, Cristiane Alves, Sofia Colares, Ana Luísa Bezerra, entre tantas outras, revelam a amplitude e a consistência dessa presença feminina na vida institucional do IABCE. Mais do que ocupar cargos, essas mulheres contribuíram para ampliar o alcance do Instituto. Estiveram presentes em cursos de formação, nos cursos, premiações, debates, oficinas, ações culturais, conselhos, fóruns, projetos e iniciativas voltadas à valorização profissional. A apresentação do IAB mostra, por exemplo, a atuação feminina em ações como o Iniciando a Profissão, o Prêmio IABCE, o Prêmio Gentileza Urbana, o AU em Debate, a Biblioteca Viva, a Exposição dos Modernos, demonstrando que a contribuição das arquitetas no Instituto se dá em múltiplas frentes e com impacto concreto na vida institucional e cultural da entidade. A atual configuração do IABCE também expressa a maturidade desse processo. A previsão de copresidência para a gestão 2026-2028, com forte presença feminina, bem como a participação de arquitetas em conselhos, conselhos superiores fiscais, diretorias, né, revela que as mulheres não apenas integram o IABCE, elas ajudam decisivamente a conduzi-lo, a renová-lo e a projetá-lo para o futuro. Homenagear as mulheres no IAB é, portanto, reconhecer uma história de compromisso, inteligência, generosidade e ação coletiva. É reconhecer pioneiras, lideranças e continuadoras. É afirmar que a construção institucional de arquitetos, da arquitetura cearense também passa, de modo incontornável, pela atuação das mulheres que pensaram, organizaram, debateram, ensinaram, preservaram, representaram e transformaram o Instituto. Nessa noite, ao celebrarmos as mulheres arquitetas, celebramos também essa história viva do IABCE, uma história feita de presença, trabalho, resistência e futuro.
Vai na delegação oficial. Oi, moça, e aí? Parabéns. Aí o que é isso? Qual é a vantagem? Ela disse. Não, tu pega. Passando de sábado, também fez. A gente está dizendo assim, tão aperreada que eu simplesmente esqueci meu celular. Eu fico pensando que eles estão. Minha voz. Minha voz é a mesma. Legal, né? Eita, Parece uma coisa assim muito importante, mas todo mês reunir as pessoas para conversar, né? É legal, né? Falar da vida, falar da experiência. Eu vou. Eu vou votar na eleição da presidência da UIA. A gente não tem que se inscrever, não? Tem. Tem. Já tinha que dar entrada no papel da